Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje é dia 3 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e houve uma grande explosão no subúrbio russo de Kolomna, perto de Moscou. Uma explosão muito grande que o pessoal não sabe bem o que aconteceu ali, mas é justamente na cidade onde fica uma fábrica de munições e foguetes russos ali na região, que fabricam o famoso Iskander, que é um dos principais mísseis balísticos russos, usado inclusive em bombas nucleares, né? O vídeo mostra um grande barulho, uma grande explosão que chegou a clarear o céu ali na região, e o local fica próximo também de onde caiu um drone ucraniano outro dia mesmo. A gente falou que o drone ucraniano chegou muito longe, mas não explodiu, foi talvez abatido, ou teve algum problema mecânico e caiu. É perto dali, né? Bom, a mídia russa está falando em acidente. A gente não sabe se foi realmente um ataque ucraniano nessa cidade, mas existe essa possibilidade. Algumas versões surgiram sobre o ocorrido em Briansk ontem, né? Vocês lembram? Ontem houve um evento que ninguém explicou direito ainda, em que alguns soldados supostamente ucranianos teriam entrado no território de Briansk, aqui no norte da Ucrânia, né? Alguns estão dizendo que os ucranianos aproveitaram que os russos iriam fazer uma false flag e fizeram um ataque real, que o ataque não foi false flag no final das contas, mas que foi em decorrência dos russos estarem preparando uma false flag. Outros estão dizendo que esse pessoal é um pessoal maluco russo mesmo, que até a Ucrânia está tentando expulsar eles. Esse tal corpo voluntário russo não teria nenhuma ligação com a Ucrânia, seria um grupo de russos que está na Ucrânia no momento e que teria feito realmente esse tipo de coisa, né? Eu ainda acho que isso é false flag, mas enfim. O fato é que o Putin ontem fez um pronunciamento inesperado, porque não estava marcado, coisa e tal. Criticou, chamou de ato terrorista, falou que vai responder da forma adequada e coisa e tal, mas nada além disso. Muita gente esperava uma reação muito maior dele nesse caso aí, né? Saíram hoje também as imagens do ataque feito pelos partisãos belarussos lá no aquele avião A-50U. Dessa vez a gente tem a imagem do drone que foi lá e explodiu no avião. Bastante interessante como é que a defesa antiaérea no aeroporto ali é nada, né? Bom, em Bakhmut a situação ficou mais complicada. Tem muitas indicações de que os ucranianos estão saindo de Bakhmut, estão preparando a sua retirada. Várias pontes foram detonadas de ontem para hoje e, além disso, eles estão já com alguns grupos já estão com ordem para a retirada, né? Isso faz sentido, é a decisão correta, como a gente viu. Bakhmut não é uma cidade estratégica. No momento que chegou o risco de cortar a O0506, era realmente o melhor é realmente sair, né? O melhor é sair da cidade e preparar a próxima linha de defesa aqui, que é o próximo ponto importante nessa história, né? Bem, mas tem gente ainda dizendo que não, que os ucranianos não vão sair de Bakhmut. Vamos ver o que acontece, né? Surgiram também algumas imagens do Kadyrov. Lembra que a gente falou do Kadyrov, que havia uma suspeita que ele teria problema de falência renal? Realmente ele está muito inchado. Isso é sintoma mesmo de falência renal. Será que ele foi envenenado? Vamos entender esse assunto, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, Sr. Pingo, o cachorro Mequetrefe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar vendo a questão da explosão lá em Kolomna, né? Na região de Moscou, teve uma forte explosão que foi ouvida nas áreas ali ao redor da cidade. Só para mostrar para vocês aqui no mapa, fica bem aqui para cima, né? Moscou está logo aqui. Essa é um distrito de Moscou, isso daqui fica no Oblast de Moscou ainda, essa cidade. E justamente você pode ver aqui que tem várias bases aéreas aqui, e ela tem uma grande fábrica que é chamada Design Bureau of Mechanical Engineering, que é justamente onde se fabricam os mísseis Iskander, né? Bom, vamos mostrar para vocês o que aconteceu nessa cidade, né? Esse aqui é o barulho da explosão. Não dá para ver nada nesse vídeo, dá só para ouvir o barulho da explosão. Dá para ver que é uma grande explosão, né?
Aí tem algumas imagens, por exemplo, esse caso aqui, dá para ouvir o pessoal em russo comentando que deu para ouvir um míssil se aproximando, um zunido de míssil e depois a explosão, né? De novo, a gente não sabe se é verdade ou se não é. O cara tá falando que foi isso, uma testemunha do caso, olha só. Ну вот, минут 10 тому назад свист был слышен, потом взрыв явно. И вот в районе свалки, ну, не знаю, передаст, не передаст видео. Сначала был дым, сейчас вот такое вот зарево. Как-то так. Então, o que o cara está dizendo é que teria sido um zunido de míssil, seria um míssil que teria atingido. Eu acho pouco provável. A Ucrânia não tem nenhum míssil com esse alcance todo. Um drone poderia ter feito isso? Poderia. Outra alternativa é um acidente mesmo, né? Ter um acidente lá na fábrica. Dá para ver que ficou um clarão muito grande aqui. Tem outras imagens do clarão. Tá vendo? Um clarão muito grande lá na cidade. Realmente foi algo, pegou fogo, teve algum dano bastante sensível aqui, né? Essa imagem aqui, propriamente, parece que não tem nada a ver, tá? Uma imagem antiga que por algum motivo o pessoal associou, mas essa imagem aqui não tem nada a ver. Essas aqui é que você vê a explosão que teve lá em Colômbia, né? Bom, e chegou a crescer tanto que o Firmes da NASA apontou aqui, olha só onde é que foi exatamente o ponto. O Firmes, vocês sabem, é aquele sistema de monitoramento da NASA que monitora incêndios e é usado, entre outras coisas, para detectar queimadas na Amazônia e coisa e tal. E ele bota um pontinho vermelho onde tem um grande incêndio em terra, né? E pelo visto o incêndio foi tão grande que apareceu aqui no Firmes da NASA nessa coisa, né? Bom, o que saiu na mídia russa, né? Na mídia russa saiu, confirmou que houve uma explosão e um incêndio, diz que foi um acidente na fábrica, que não teve nada demais, que foi um problema lá. A gente fica sem saber, né? Tem mais imagens aqui, ó, tem umas imagens bem impressionantes mesmo do céu, todo iluminado por conta do incêndio lá na fábrica, né? E dá para ver que, na verdade, foi do lado de cá do rio, né? Foi em algum lugar daqui, provavelmente é onde fica justamente a fábrica aqui em Coloma, né? E o Stefan Gronk aqui está lembrando que aqui, nessa cidade que fica o Design Bureau of Mechanical Engineering, ou seja, escritório de projeto de engenharia mecânica, onde são fabricados os mísseis Iskander, né, que o codinome deles é SS-26 Stone na OTAN. Então é aqui que fica essa fábrica. Esses mísseis são esses mísseis aqui, são mísseis balísticos que chegam a ser hipersônicos, mas lembra, são mísseis balísticos, ou seja, eles atingem velocidade hipersônica, mas não é o que a gente conhece como míssil hipersônico, porque a trajetória deles é uma trajetória balística, né? O míssil hipersônico em si, ele, em tese, a capacidade que ele tem é de se manobrar em velocidades hipersônicas. Não é o caso desse míssil. De qualquer forma, é um míssil muito usado pelos russos e ele pode até ter bombas nucleares, ele pode levar bombas nucleares, mas é mais usado com bombas convencionais, né? Aqui, ó, o míssil também pode levar armas nucleares, né? Mas não é o caso, e ele volta e meia é usado contra a Ucrânia. Então, se causou algum dano na produção desse míssil, que coisa ótima. Se foi acidente ou se foi ataque, não interessa. Se causou algum dano na produção do míssil, melhor ainda. A ação do Corpo Voluntário Russo ontem lá em Briansk está dando o que falar e tem surgido várias versões da história, né? Como eu disse para vocês, o que me parece mais razoável é a questão de ser realmente uma false flag. O FSB arrumou isso tudo aí. Mas surgiram umas outras versões aqui, eu vou explicar para vocês, e aí cada um faz a sua cabeça. Acho que não é tão importante também para ser um ponto assim central da história, né? Enfim, o que eles estão dizendo aqui? O Vladimir Osherkin é um ativista de direitos humanos russos que mora na França e tem muito contato com o pessoal do FSB, ele tem informantes dentro do FSB, né? E ele está falando que, na verdade, essa operação pegou de surpresa o FSB. Ele está contando essa história aqui. Eu não estou dizendo que eu acredito nessa história. Na verdade, eu não acredito, não. Acho muito pouco provável isso aqui ser verdade.
Mas enfim, ele está dizendo que foi o seguinte: os russos iriam fazer uma false flag ali na região. Já estava tudo preparado. Eles tiraram as tropas do exército regular russo dali, que fazem normalmente o policiamento da fronteira naquela região, e iriam fazer um false flag. Iriam mandar um monte de elementos do próprio FSB, vestidos como ucranianos, para entrar nas cidades e matar crianças, matar mulheres e coisa e tal. E de fato, se você lembrar, quando a gente explicou ontem esse incidente, ele começou assim, com a mídia já falando que tinha entrado um grupo de 50 sabotadores ucranianos e coisa e tal, que tinham entrado na vila, feito reféns e atirado em pessoas e matado crianças e coisa e tal. Então a notícia que saiu primeiro foi essa, era a notícia do false flag do FSB já sendo espalhada, né? Só que aí o que aconteceu, segundo a versão que ele está dizendo aqui, o pessoal da Ucrânia percebeu isso e achou que a melhor maneira de contra-atacar essa false flag era, de fato, mandar esse grupo, corpo voluntário russo, para lá, para o pessoal gravar o vídeo, dizendo que não, a gente não está fazendo violência, não vamos fazer nada contra a população civil, não temos nada contra ninguém, coisa e tal, só queremos alertar vocês para lutar contra o Putin, coisa e tal. Nós não viemos aqui como uma unidade de reconhecimento e sabotagem, mas como uma liberação da Homeland, né? Eles são russos, né? Então, ou seja, qual que foi a história aqui? Os russos iriam preparar uma false flag muito feia. Os ucranianos mandaram o pessoal, né, aproveitaram que não tinha guardas russos na região e coisa e tal, e eles gravaram um vídeo dizendo que não estão fazendo violência, que não estão fazendo nada, e já retornaram para a Ucrânia. Ou seja, acabaram matando a false flag do FSB. E qual o ponto que tem de diferença, que é alguma coisa que ajuda a essa versão, né? O fato é aquilo que eu expliquei. A coisa toda começou muito com informação, com gente falando, né, que seria um grupo de sabotagem ucraniano e coisa e tal. E aí depois os caras gravam um vídeo. Isso não faz sentido. Grupo de sabotagem não grava vídeo, né? Grupo de sabotagem entra, sabota e foge. Não vai gravar um vídeo mostrando a cara desse jeito, né? Então, ou seja, isso seria uma indicação de que essa história é verdadeira. O FSB estaria realmente preparando uma false flag, tanto que saiu as notícias no jornal, mas na verdade, quando foi essa gravação aí, foi a ação ucraniana para anular a false flag russa, né? Bom, é verdade isso? Eu acho pouco provável isso daqui. Tem uma outra versão dessa história que parece que uma pessoa fez uma reportagem com um dos membros desse grupo Corpos Voluntários Russos aí, e ele explicou qual foi essa operação. E segundo ele, essa operação foi planejada ao longo de um mês, não foi false flag, eles realmente planejaram e fizeram isso, mas não tem nada a ver com o exército ucraniano. Foi esse grupo de russos que quer forçar uma queda do Putin e coisa e tal, e que eles acharam que essa seria uma maneira legal de fazer isso, né, de entrar lá na Rússia e coisa e tal. É outra coisa que eu não acho que é muito verdadeira também não, né? Porque fica muito estranho esse negócio. Eles achavam que eles iam entrar lá e o Putin ia cair. Não faz sentido isso, né? Enfim, a entrevista é grande, tá? O pessoal faz várias perguntas para eles aqui, mas para ele, né? Veja, é um dos componentes desse grupo, né? E ele explica que isso foi planejado durante um mês, eles usaram drones para saber o padrão de patrulha na fronteira ali, descobriram vários buracos na fronteira naquela região, então decidiram justamente entrar nesses buracos. Acabou que eles encontraram um guarda russo, foi a única vítima dessa história toda, teve um guarda russo que morreu. Então, mas fora isso, civil, não teve ninguém, não teve nada e coisa e tal, eles entraram e saíram. Então, segundo eles, isso não foi um false flag, existe realmente esse corpo de voluntários russos, que é uma organização de russos contra Putin e que está na Ucrânia já há algum tempo, né? Enfim, ou seja, nessa versão não teria sido um false flag, mas também o governo da Ucrânia não tem nada a ver com isso. Foi um grupo revolucionário russo que foi lá e passou, né? Essa outra versão também eu acho estranha, porque para pensar, existem guardas de fronteira do lado ucraniano também. Os guardas de fronteira ucraniano deixaram o pessoal passar, como é que eles fizeram? Eles enganaram os guardas de fronteira russos e os ucranianos? Como é que foi essa história toda? Então essa história também não me parece muito factível não, né? Enfim, parece que o caso lá todo foi um dos caras que estava nesse coisa, foi identificado, é o Denis Nikitin.
é realmente um cara que é um dos organizadores desse corpo voluntário russo, e ele fugiu da Rússia já tem alguns anos, está na Ucrânia desde 2017, é um grupo de extrema-direita e ele está na Ucrânia de fato, só que não tem nada a ver com o governo ucraniano, até porque ele é acusado de tráfico de drogas na Ucrânia, tem um processo contra ele por tráfico de drogas. Enfim, parece que pode ter sido alguma coisa desse grupo, pode ter sido esse grupo acordado com o FSB, eu acho mais provável, né? Enfim, no final das contas, acabou sendo um acidente que ficou mais engraçado do que algo crítico do ponto de vista, né? O general SVR diz que o Putin respondeu de forma leve a esse acidente, justamente porque ele viu isso como uma false flag, ele viu que isso é uma coisa que acontece nesse tipo de regime, né, regimes autoritários como o russo. Você tem pessoas ali no segundo escalão que querem forçar o Putin a tomar uma decisão. Então eles próprios preparam uma false flag desse tipo, não é nem para convencer ucranianos ou russos ou nada, é para convencer o Putin, né? E o Putin não teria caído nesse papo, achou que ficou muito artificial demais, é o que está dizendo o general SVR aqui, né? De novo, a gente não tem certeza se isso daqui é factual. O que a gente sabe é que realmente a resposta do Putin, pelo menos ontem, foi muito leve, né? Então ele teria dito que foi muita informação contraditória, então ele chegou à conclusão de que estavam tentando armar para ele, então ele decidiu que nada de terrível tinha acontecido, e então só chamou o acidente de ataque terrorista e deixou para trás, voltou atrás, né? Havia a insinuação de que ele estaria preparando um discurso muito mais pesado, estaria fazendo um discurso muito mais forte. Acabou que ele voltou atrás na hora de fazer o discurso, falou só em ataque terrorista. Agora, uma curiosidade no discurso, né? Esse aqui foi o discurso do Putin, e ele estava levantando um papelzinho aqui e tinha um negócio escrito na parte de baixo do papel. E lógico, ele faz isso de propósito, ele sabia que as pessoas iriam prestar atenção no que está escrito no papelzinho, né? E de fato, o que está escrito no papelzinho é Daria Dugina, Daria Alexandrovna Dugina. Vocês lembram desse caso, né? É a filha do Alexander Dugin, que é um grande líder lá na Rússia, que tem aquelas ideias erradas do eurasianismo e coisa e tal, enfim. A filha dele, vocês lembram, sofreu um atentado na Rússia, e segundo as investigações do FSB, esse atentado teria sido cometido por esse mesmo grupo, pelos Corpo de Voluntários Russos. Então é lógico que o Putin está mandando um recado aqui que ele não esqueceu do caso da Dugina e coisa e tal, mas ele chamou o caso de atentado terrorista e não fez mais nada, até porque, como eu disse, a única vítima nessa história toda foi um guarda de fronteira russo, e não teve nenhuma vítima entre os civis, então enquanto false flag foi uma false flag fraca, né? E lógico, quem está reclamando muito disso daí é a militosfera, né? A esfera militar dos bloggers russos lá, que está falando aqui sobre como o Putin foi fraco com isso, deveria ter uma resposta muito mais forte a esse caso lá de Briansk. Então aqui o Igor Strelkov, ou Igor Girkin, né, tá falando aqui que expressões que eu recomendo daqui para frente nos comentários da minha página. A vitoriosa desescalação em Kiev, Chernihiv e Sumy. Uma impressionante e com sucesso reagrupamento de Kharkiv. Uma heróica decisão difícil. Um sucesso alternativo em Vuhledar. Um assalto rápido em Bakhmut. Um avanço contínuo de um ano em Marinka, né? Ou seja, está colocando expressões aqui que dão a entender que são coisas positivas, mas se você parar para pensar, são, na verdade, chacotas, né? Um sucesso alternativo em Vuhledar, ou seja, não teve nada, não ganharam nada, né? Uma heróica decisão difícil, e assim ele vai por diante aqui, querendo dizer que o Putin é covarde, não está aceitando agressão, não está caindo nessa história, né? Então, ou seja, é possível, você pode ler isso aqui de duas formas. O Girkin, de fato, está chateado com o Putin, está achando que o Putin é um fraco e coisa e tal,
Outra coisa é que ele fazia parte do grupo que queria que o Putin tomasse uma atitude mais severa e justamente arrumou toda essa false flag para forçar o Putin para uma decisão mais severa e não deu certo. E ele está chateado aqui, né? Ah, essa imagem aqui é impressionante. Vocês lembram aquele avião, o A-50U, que foi atingido por um partizão lá em Belarus, né? O cara disponibilizou a imagem do drone. Olha só, o drone está passeando lá no aeroporto. Realmente, não é nem questão de defesa antiaérea russa, né? Acho que não tem nem guarda no aeroporto lá, porque não viram isso. O drone faz barulho, né? Esse dronezinho faz um barulhinho, dá para você ouvir o barulho dele, né? Então aqui o cara ficou passeando ali no drone, no avião com o drone dele. Mas essa imagem aqui só mostra ele passeando no avião, não mostra o ataque. Essa imagem aqui mostra o ataque, tá vendo? Aqui ele foi um outro dia, repara que nesse dia aqui tá com mais neve. E aí ele fez, esse vídeo inteiro vai desde a decolagem do drone, onde foi ele perto do aeroporto, até ele chegar aqui perto, e eu vou adiantar um pouquinho. Olha o barulho do drone. Esse barulho dá para você ouvir, dá para ouvir muito fácil no final das contas do barulho, né? Aí o drone vai pousar nessa coisa aqui, ó, que é o VSAT, é a comunicação de satélite desse avião. É uma parte mais frágil do avião de fato, né? Então ele pousa aqui e aqui que vai ser a explosão. Explodiu. Lógico, não dá pra gente saber qual foi o dano causado ali, né? Mas dá pra ver que realmente eles fizeram a coisa e é uma lambança completa isso. Aqui tem o diagrama esquemático aqui do avião, ele mostrando que essa região aqui é antena e coisa e tal, e aqui na frente está justamente o VSAT, né? A comunicação de satélite, que justamente como tem que comunicar com o satélite, ele é uma proteção mais leve aqui em cima. Então justamente quem atacou fez uso disso para tentar destruir aqui as capacidades do avião, né? Se chegou a causar muito dano ou não, a gente não sabe. A gente sabe que o avião decolou depois de lá, tá? Ele conseguiu decolar e saiu para algum outro lugar na Rússia, provavelmente para receber manutenção. A questão toda vai ser rápido de recuperar o avião ou não, né? Isso que a gente não sabe. De qualquer forma, impressionante aqui o ataque. Hoje cedo teve um ataque em Helenovka, que fica próximo a Donetsk. Fica próximo a Donetsk, mais alguma coisa que foi explodida. Isso aconteceu agora há pouco, 11 horas lá no horário lá de Kiev, né? Ou seja, umas 6 horas da manhã aqui no Brasil, que teve essa explosão aqui, uma grande explosão, deve ter sido algum depósito de munição grande ali, né? E também em Mariupol teve várias ações da defesa antiaérea lá e teve explosões em solo também. Então essa imagem aqui mostra um drone ou um míssil qualquer que teria sido abatido pela defesa antiaérea russa lá na região de Mariupol, aqui na região de Mariupol, mas parece que teve também explosões, teve coisas que chegaram a explodir aqui em Mariupol, né? Então, essa é a coisa. E tem uma informação interessante aqui que surgiu sobre esses ataques em Mariupol. Vocês lembram, isso é meio que uma questão que está meio em aberto aqui, né? Que justamente, embora Mariupol já esteja na mão dos russos há bastante tempo e já seja usada como um hub dos russos para distribuição de munição já há algum tempo, era raro a gente ver os ucranianos atingindo Mariupol, né? Eles atingiam muita coisa mais aqui na frente, Tokmak, Melitopol, coisa e tal, mas Mariupol não estava sendo atingida. E a ideia que todo mundo tinha é porque ela fica justamente no limite do alcance do HIMARS, né? O HIMARS ele tem alcance de 90 km, então em tese, se ele chegar aqui em Vuhledar com o HIMARS, você consegue atingir Mariupol, mas os ucranianos evitam botar os HIMARS muito próximos da linha de frente por risco de perder. Tem poucos HIMARS, então eles não querem perder nenhum deles, né? Então talvez por isso que eles não fizessem esse ataque. Mas de uns tempos para cá, eles têm feito vários ataques em Mariupol, praticamente diários, né? A gente não sabe exatamente o como que os ucranianos estão fazendo isso, inclusive a hipótese mais razoável é que eles estejam usando o HIMARS mesmo. O que acontece é que, como Vuhledar agora, as tropas russas ali em Vuhledar foram massacradas pelos ucranianos, né? Então pode ficar mais fácil usar o HIMARS ali, é uma possibilidade. Agora, outra possibilidade é essa daqui, ó. O Ewan MacDonald está falando que
os ucranianos desenvolveram o Vilha-M, que é um lançador de mísseis guiados que tem um alcance o dobro dos HIMARS, de 150 quilômetros, e que já está sendo usado em alvos próximos lá da Rússia, né? Ou seja, está sendo usado para alvos ali na cidade de Mariupol. A gente não sabe se isso é verdade, eu nunca ouvi falar desse sistema até esse momento, então realmente no final das contas não dá para saber se isso daqui é alguma propaganda, alguma coisa assim, mas o fato é que os ucranianos são conhecidos como bons fabricantes de armas, né? E o míssil Neptune que eles usaram para destruir o Moskva, né, foi também uma coisa mais ou menos assim. Eles tinham a arma e acabaram de desenvolver a arma e deixaram para usar só no momento certo para causar o máximo de dano, né, sem dar nenhuma dica antes de que teriam essa arma. Pode ser que eles estejam fazendo isso com esse sistema aqui também. Por hora, vamos só botar um asterisco aí e ver, olha, pode ser que tenham esse tipo de coisa, né? Não dá para ter certeza nisso daí. Isso aqui é um vídeo lançado ontem dos ucranianos avançando nas florestas ali de Kriminá, né? Esse é um ponto que eu falo sempre, a minha visão é que os ucranianos parecem muito mais próximos de Kriminá do que tem mencionado por aí, mas essa é uma visão aqui de uma grande quantidade de tropas ucranianas avançando ali na floresta lá em Kriminá, né? E algum destroço de blindado russo ali do lado. Bom, vamos falar sobre Bakhmut, que como é tradicional esses dias, tem sido o ponto mais sensível da linha de frente. Os guerrilheiros do grupo Wagner lançaram ontem um vídeo dizendo, olha, nós tomamos Bakhmut, já estamos em Bakhmut, acabou, Bakhmut já é da Rússia e coisa e tal. Mas aqui o Andreu Perpétua, ele fez as contas aqui, na verdade esse prédio fica só 100 metros na frente de onde eles estavam no dia 27 de fevereiro. Ou seja, eles estão dizendo que conquistaram, mas na verdade andaram só 100 metros, na verdade, né? Então não tem conquista nenhuma, essa região aqui é muito pouca coisa que avançou. Aí o pessoal está fazendo brincadeirinha aqui, dizendo que daqui a pouco os russos estão avisando que saíram de um cômodo para entrar para o outro cômodo da casa, porque, alegando que avançaram e já conquistaram a coisa. E, bom, a verdade é que, de fato, os russos não andaram nada, estão parados, essa frente não está andando, a frente norte russa lá, mas isso não quer dizer que não seja algo sensível, né? Então, como a gente tem dito, a situação aqui em Bakhmut é uma situação muito complicada. Os ucranianos estão num caldeirão aqui já, e esse tipo de situação simplesmente não vale a pena continuar lutando. Por quê? Porque você teria um custo muito grande. O ideal dos ucranianos, o objetivo dos ucranianos aqui, era justamente causar o máximo de danos nos russos à medida que eles entregam Bakhmut, né? Parece que agora chegou essa hora de entregar Bakhmut, tem vários pontos que indicam isso, né? Então, por exemplo, esse daqui é o Magyar, ele tem feito várias reportagens lá, ele tem uma equipe, ele é comandante de uma equipe de reconhecimento aéreo, e volta e meia ele aparece aqui, e ele está falando aqui que a equipe dele recebeu a ordem para recuar de Bakhmut imediatamente. Então repara, ele não está dizendo que todas as tropas ucranianas de Bakhmut estão recuando, está dizendo que a tropa dele, a equipe dele, recebeu a ordem para sair imediatamente de Bakhmut e formar posição em outro ponto que vai ser a próxima linha de comando. Ele não fala onde é que é, evidentemente seria um segredo isso, mas basicamente ele diz isso daqui, que a equipe dele que está em Bakhmut recebeu ordens de recuar aqui, né? Outro vídeo curioso ontem foi o Prigozhin pedindo para o Zelensky sair de Bakhmut, né? O Prigozhin, é o que eu falo para vocês, ele tem que dar o crédito para o cara. O cara tá lá na linha de frente, isso aqui é um prédio em Bakhmut. Segundo estão dizendo, seriam esses prédios altos aqui na parte leste de Bakhmut, tá vendo? Essa região aqui, como a gente falou, os ucranianos já abandonaram tudo que está a leste do rio Bakhmutka, já foi abandonado pelos ucranianos há algum tempo, e esses prédios aqui são prédios altos, que durante muito tempo foi a linha de frente ucraniana aqui, e seria nesses prédios aqui que o Prigozhin está falando ali, né? Então, assim, ele não está na linha de frente propriamente dita,
mas ele está bem próximo da linha de frente, né? E daí ele fez um showzinho aqui, trouxe uns reféns que ele tomou aqui da cidade, que segundo eles são civis, mas que eles preferem ficar com os russos, pediram para os ucranianos saírem, mas dá para ver a cara de tensão dos caras. Pô, o grupo Wagner é um grupo mercenário. Bota uma arma nas suas costas, você fala qualquer coisa que você tiver que falar, meu amigo, não tem esse negócio, né? Enfim, e daí eles estão pedindo para o Zelensky abandonar a cidade, sair da cidade, que não tem chance, que os russos já fizeram, já cercaram a cidade, coisa e tal. E eu não sei se é verdade isso, talvez se os ucranianos quisessem, eles poderiam manter a cidade por mais tempo, mas realmente chega uma situação de que o ideal é você abandonar a cidade mesmo. Eu acredito que isso esteja acontecendo, né? Outras indicações foram pontes que foram destruídas, tem essa imagem aqui, essa imagem começou a circular hoje cedo, né? Tá vendo uma ponte sendo destruída aqui, e essa ponte aqui, que fica, é uma das pontes, né, que liga a região leste à região oeste lá em Bakhmut. Então seria nessa coisa aqui, seria alguma ponte em algum lugar por aqui. Não, aqui, ó, tá aqui o lugar marcado, né? Tem uma série de pontes pequenas aqui, tem aqui, tem aqui. Essa maior aqui, ela já havia sido destruída, né? Mas é lógico, os ucranianos deixaram algumas das pontes menores justamente para eles fazerem o recuo. Agora, como eles já recuaram, eles devem ter explodido todas as pontes aqui. Eu imagino que a essa altura não tenha mais nenhum ucraniano lutando aqui, a não ser alguma pequena unidade só para segurar os russos enquanto o resto faz o recuo para cá, né? E não foi só aquela ponte, outra ponte também foi destruída pelos ucranianos, e essa é mais curiosa ainda porque é justamente a ponte na O0506. Lembra que a última via de saída dos ucranianos é a O0506, então se os ucranianos vão recuar, eles provavelmente vão recuar por aqui. O fato de eles terem explodido essa ponte indica que eles já estão em processo de saída, né? A maior parte, pelo menos, já saiu. Uma vez que explodiu nessa ponte, eles não têm como fazer mais uma logística adequada na cidade. Então, no final das contas, tudo indica que há uma preparação mesmo para a saída. Porém, e isso é importante, tem gente dizendo que não existe retirada ucraniana de Bakhmut. O pessoal, Lulia Mendel, fala que ela é uma repórter lá na Ucrânia, que isso está sendo feito justamente uma operação de informação dos russos para incentivar os ucranianos a saírem. Enfim, cada um faz a cabeça com o que achar melhor aí. É o que eu digo para vocês, eu acho que já está na hora dos ucranianos saírem mesmo, e no momento que o Magyar fala que ele mesmo já está saindo, já recebeu ordem de retirada, eu não sei não, eu acho que eles estão de fato retirando de lá, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. O Noel traz aqui as informações disso daqui, dizendo que principalmente as tropas russas não estão avançando, não estão conseguindo fechar o cerco em Bakhmut, estão paradas há muito tempo ali naquela região. E na situação a leste de Bakhmut, os russos avançaram. Ele está falando justamente isso que a gente já estava sabendo, que os russos conseguiram tomar essa parte leste aqui de Bakhmut, os ucranianos já tinham saído dali. E ao sul, os ucranianos conseguiram tomar mais 1 ou 2 quilômetros de posições aqui ao sul de Bakhmut, né? Naquela região ali de Ivanivsk. Então essa é a situação ali em Bakhmut, uma situação crítica. Tudo leva a crer que os ucranianos estão fazendo a evacuação lá, né? Vamos fazer rapidamente aqui a nossa revisão da linha de frente, que não vai ter grandes novidades, porque na verdade o único local digno de nota é Bakhmut mesmo nesse momento. Mais uma vez, os ucranianos repeliram ataques ali em Kriminá e Bilorivka. Os russos não conseguem avançar aqui, e como a gente viu, tem indicações de que os ucranianos estão avançando nas florestas, né? Segundo diz o DFMON, parece que os russos decidiram mandar as forças de Kriminá para Vuhledar. Vuhledar realmente é muito mais sensível, mas Kriminá também, estrategicamente, é muito mais importante, né? Curioso como é que os russos, no final das contas, avançar mesmo, eles só avançam em Bakhmut, que não é estratégica, né? Kriminá é bastante estratégica, por quê? Porque daqui você pode chegar a Lima, né? Se eles conseguirem retomar essa região aqui, podem chegar a Lima, que aí é uma ponte para Sloviansk.
E, por outro lado, se os ucranianos tomarem Kriminá, repara como é que toda essa parte aqui de Severodonetsk, Lysychansk, coisa e tal, perde o suporte aqui do norte, né? Eles ainda têm abastecimento pelo sul e pelo leste, mas se Kriminá cair, a situação de Severodonetsk e Lysychansk para os russos fica complicada. Aqui ele fala sobre os avanços ucranianos ao sul de Vuhledar, como eles conseguiram de fato avançar bastante, tem imagem aqui mostrando isso, né? E também em Donetsk, nenhuma grande mudança, né? Ou seja, não teve nenhuma mudança significativa aí de ontem para hoje. O Arestovich também fez a live dele tradicional. Ele diz aqui que acha que esse envolvimento da China não vai acontecer. Aquilo que eu falei também, o que eu acho que está acontecendo aqui é a China dando alguma indicação para os Estados Unidos, querendo alguma vantagem, nada além disso, né? Ele falou sobre aqueles ataques na parte sul ali de Krasnodar, que a gente falou outro dia, né, que teriam sido drones e coisa e tal. Ele está dizendo aqui que não teve nada a ver com a Ucrânia, isso não, que isso foram separatistas do Ural, né? A região separatista do Ural, ou então partisãos que fizeram isso. Então a Ucrânia não está querendo se ligar com esses ataques, não, né? Ele fala sobre a retirada de Bakhmut, segundo ele, isso é o esperado, a retirada de Bakhmut, e que não tem nada demais, a ideia de Bakhmut era só causar danos aos inimigos mesmo, e causaram 6 a 7 vezes mais mortes de russos do que de ucranianos, e que todo mundo agora sabe que a Ucrânia está colocando o máximo do seu esforço na preparação da contraofensiva, né? Ele fala sobre os pacotes de armas que eles receberam, que incluíram drones, e que muita discussão relativa aos tanques, se os tanques vão chegar a tempo da contraofensiva ou não. O Arestovich ele diz que tem um bom argumento, mas ele não pode falar ainda sobre isso, mas a Rússia sabe que a preparação da contraofensiva está indo muito bem. Ele diz que parece que está tudo pronto, esperando o tempo, né, o clima adequado, né? Os tanques precisam de chão sólido para entrar ali em Zaporísia, isso seria em torno de meados de abril, que seria isso daí, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a possível incursão ali no Oblast de Briansk, né? E os ucranianos dizem que não fizeram nada e coisa e tal, e daí ele discute aqui algumas possibilidades sobre isso. E segundo ele aqui, algumas pessoas diziam que a ideia daquilo ali é transformar a operação militar especial em guerra, né? Seria um passo que permitiria ao Putin fazer mais um monte de coisa, fazer uma mobilização completa na Rússia, enfim. Aparentemente era isso que o pessoal que fez esse false flag lá queria que o Putin fizesse. Só que o Putin não fez, não foi a esse ponto, né? Bom, ele fala mais alguns assuntos aqui, mas nada muito significativo. Outra notícia interessante, a União Europeia acabou de acertar um acordo para fornecer munição de artilharia para a Ucrânia. O primeiro pacote de torno de 1 bilhão de euros já vai ser entregue nas próximas semanas. Então, muito interessante isso daqui, porque justamente munição de artilharia vai ser algo necessário para a contraofensiva, né? Os russos estão montando mais trincheiras na Crimeia. Olha só, mais trincheira na Crimeia. Eles já estão meio que dando como certo que vai haver ali uma ofensiva ucraniana que vai chegar na Crimeia. É bom esperar mesmo. Outra coisa curiosa, o pessoal na Rússia está reclamando que não consegue mais comprar drones DJI. Isso não está mais disponível na AliExpress para russos, para compradores russos, né? E é aquilo que eu falo para vocês, isso muito provavelmente é pressão americana por conta das sanções indiretas, que é um grande risco. Não basta a empresa, você não vender para os russos, se a sua empresa vende para alguém que entrega para os russos, você pode sofrer sanções também. E a DJI, que é uma grande fabricante de drones, talvez a maior fabricante desses drones simplesinhos aí de uso, ela não quer perder o mercado americano, que é muito maior do que o mercado russo, né? E isso daqui é uma coisa bastante crítica do ponto de vista da russo, por quê? Porque esses drones pequenos, como a gente tem falado, drones comerciais, têm sido usados nessa guerra. O pessoal usa isso para fazer reconhecimento, para olhar o campo de batalha, enfim, mesmo que eles não tenham muita capacidade militar, eles são usados porque são baratos, então é muito fácil você ter aquilo ali. Então, o fato dos russos não estarem conseguindo comprar drones no AliExpress é um bom sinal, no final das contas, né?
Pois é, olha só como é que está o Kadyrov. O Kadyrov apareceu num encontro lá na Chechênia, né? E aqui outra imagem dele também. E dá para ver que o cara tá bem inchado mesmo, né? Você lembra, a gente falou nos últimos vídeos que alegam que ele está com falência renal. Os rins não estão funcionando, né? E que isso, inclusive, poderia ser devido a algum tipo de veneno, né? A Rússia, vocês sabem, a pessoa adora veneno lá. E sim, existem alguns venenos que a função é justamente destruir as estruturas ali do rim, e daí a pessoa morre, né? E você sabe, quando a pessoa tem deficiência renal, quando ela tem problema nos rins, ela tipicamente incha, ela fica inchada e coisa e tal, justamente porque o corpo não consegue eliminar a água, né? Então não é que a pessoa fica gorda, ela fica inchada mesmo. E dá a impressão de que é mais ou menos isso mesmo que está o Kadyrov aqui, né? Ou seja, pode ser que tenha uma verdade por trás disso daí, né? E por final, aqui passou na televisão russa ontem o pessoal discutindo. A gente tem que admitir que a gente pode perder essa guerra. A gente não quer, não está procurando alternativas, resultados finais. Ou seja, isso aqui num programa lá da televisão russa. Acho que o pessoal já está batendo aquele desespero mesmo ali na TV russa, né? Ah, não, tem mais uma notícia aqui. Saiu no G1 hoje que a Rússia perdeu muitos tanques na guerra em Vuhledar. Caramba, como a mídia tradicional é ineficiente, né? Eu falei desse caso dos tanques lá em Vuhledar aqui, uma semana atrás isso. Acho que tem mais de uma semana, né? Que foi mais um ataque grande lá em Vuhledar. A gente falou durante vários dias, passando os tanques, né? Tirando as minas lá, explodindo nas minas. E eu falei desse número de 130 tanques, 130 blindados, na verdade, né? Tanques é um número menor. Mas 130 blindados russos foram perdidos ali na região de Vuhledar, né? Então agora que está saindo no Globo essa batalha lá, né? Eu acho que eles não entenderam muito bem que Briansk é bem no norte, porque eles colocaram aqui junto com Batalha por Bakhmut. E aí as Bakhmut, mas depois ele colocou Briansk aqui, que teve o ataque. Bom, pelo menos eles estão falando de alguma coisa que aconteceu recentemente, né? Realmente esse evento de Briansk aí aconteceu ontem, mas é impressionante como é que a coisa tá, a mídia tradicional está falhando na cobertura dessa guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.